Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um ADMcast, que toda quarta-feira você assiste a um episódio novo deste podcast que te mostra que a administração está em tudo. Bom, hoje o nosso papo é sobre gestão de marcas esportivas e antes de chamar a minha convidada, eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal a serviço da administração, deixar seu like, seus comentários, nos seguir no perfil do Spotify e também nas redes sociais do CRA São Paulo. Hoje, como eu falei, vamos bater um papo sobre gestão de marcas esportivas e a minha convidada é a Débora Palma, que é palestrante, professora de cursos de graduação e pós-graduação, mestre em administração pela Florida Christian University e integrante do grupo de excelência em gestão esportiva aqui do CRA São Paulo. Tudo bem, Débora? Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer, agradeço muito o convite. Prazer é todo nosso. E para iniciarmos essa conversa, eu gostaria de saber, na sua opinião, como a administração profissionaliza, né, a gestão de um negócio como esse, né? A gente está falando de esporte que tem elementos tangíveis e intangíveis como a paixão, né? Como é que você acha que a administração pode ajudar nessa gestão? O esporte ele tem características muito diferenciadas, você falou da questão da paixão, eu acrescentaria a imprevisibilidade também, que faz com que seja algo extremamente apaixonante. É, sem dúvida alguma, o esporte uma das maiores manifestações da sociedade, mas ela é recente. Ela é bastante recente, se você buscar numa linha histórica, então a gente está falando de um século XIX, em que você tinha o começo das manifestações esportivas, principalmente na Europa, Inglaterra em especial, que criou várias modalidades, depois os Estados Unidos, e aí você passa por um século de normatização, começa a encaixar tudo para no século XX, aí sim a gente começar a entrar efetivamente com competições mais normatizadas, entra a mídia, que na época era o jornal, e começa a dar uma visibilidade grande e começa a ter uma organização. Para valer, a primeira entidade que se profissionalizou foi a NFL. E aí justifica bastante o que ela é hoje, né, o tamanho que ela tem, e ela Liga Espanhola, um foi em 1920, outro em 1929. Então, se parar para pensar, a gente tem pouco mais de 100 anos falando de um esporte tratado como um caminho de ser mais profissional. Entretanto, como tudo leva um tempo para isso acontecer, o primeiro curso de pós-graduação foi em 1966, olha que recente. Então, Muito. quando a gente começa a falar de profissionalizar o esporte, a primeira coisa que eu digo é muito recente. E no Brasil, para variar, muita coisa é sempre bem tardia. E a gente começa a ver essa profissionalização no final do século passado, para valer, Uhum. agora começando a ter uma cara realmente daquilo que se espera. Então, a administração ela é fundamental. A gente consegue separar a profissionalização do amadorismo. E o Brasil, muito amador, há tempos atrás, em que você tinha interesses pessoais confrontando com os objetivos da organização, interesses de trazer marcas por interesse próprio, ao invés de atender os anseios de um clube, de uma entidade, de prática esportiva, enfim. E hoje a gente começa a ter uma nova caracterização. E eu digo hoje, nos últimos 20 anos, pelo menos, nós passamos a ter uma nova caracterização e a profissionalização, ela tem com certeza um pé muito fincado dentro da administração. E que caracterização é essa que a gente está vendo aí se manifestar? A primeira questão de processos, a questão de métodos, a questão da ciência, por isso que eu falei da pós-graduação, quer dizer, você fala primeiro em 66. Hoje em dia mesmo nós temos bons cursos, mas não são tantos quantos nós gostaríamos que tivesse. Existe também uma questão que ainda pega no esporte de maneira geral. Nós temos grandes profissionais que vieram do esporte, mas que se prepararam para isso. Fizeram um curso, ou uma graduação, uma pós-graduação e hoje estão num comando. Entretanto, a gente vê ainda ex-atletas em cargos de gestão tocando o esporte sem o conhecimento específico. A gente viu uma Ana Moser
preparada e que rapidamente saiu do governo. Aí entrou um cargo político, não estou dizendo nem que sim, nem que não, nem que é certo, mas só essa compreensão de que nem sempre a tua paixão, o teu conhecimento significa que você entende de administração, porque o esporte profissional, antes de tudo, ele é administração, conhecimento. Na sua opinião, hoje em dia, qual ou quais, né, os grandes desafios de, ser docente, de levar conhecimento da área acadêmica dentro dessa área de gestão de marcas, de gestão de esporte? Como é que você vê isso? Quais são as principais demandas dos alunos? Olha, por formação, eu sou formada, graduada em educação física, mas a vida inteira eu tramitei pela administração. Eu fiz pós em administração, meu mestrado em administração, e eu posso te dizer que até uns 20, 30 anos atrás, existia uma briguinha muito boba, principalmente por parte da educação física, que falava: "Não, os cargos do esporte têm que ficar a cargo da educação física, porque entende disso". Mas, por outro lado, eu te coloco o seguinte: quando eu dou aula na pós, eu vivencio 2 realidades. A realidade de um graduado em educação física que está ávido por entender e compreender a administração, e, por outro lado, eu tenho alunos da administração que estão ávidos por entender mais essa dinâmica sistêmica do esporte. Então, hoje, eles coexistem, eles buscam, são parcerias que eu acho que são perfeitas. O esporte, pelo lado da educação física e a administração, elas coexistem, mas a gente tem esses desafios. Não existe hoje, cheguei até a presenciar cursos de gestão esportiva voltada a administradores, gestão esportiva voltada a profissionais de educação física, quando na verdade tudo é uma coisa só. Talvez o maior desafio seja a questão geracional, principalmente na graduação, em que a gente tem uma garotada que trabalha o tempo inteiro com uma tela na mão, que quer tudo rápido, informações rápidas, e o bom profissional não é por aí. É estudando, é se dedicando, é indo a fundo. Maravilha. E para você, Débora, o que é que diferencia projetos, esportivos que visam patrocínios pontuais ou aqueles projetos que tenham uma temporalidade, um tempo mais abrangente, né? Qual a diferença desses 2 tipos de projetos? Eu entendo que há 2 aspectos. O primeiro aspecto, pensando na empresa patrocinadora, o que que ela quer? Então, eu vivenciei aí ao longo da vida várias marcas que patrocinaram durante muito tempo determinada equipe e de repente saíram. E aí você vê o público, o pessoal que é leigo: "Mas como? Acabou por quê? Como é que pode?". Porque o projeto daquela empresa com relação àquela marca era esse: trabalhar durante tanto tempo com uma marca esportiva para o alcance dos objetivos institucionais daquela empresa. Atingiu, chegou lá, interessa ainda fazer aquele investimento alto? Sim, não, se não, retira o time de campo. Mas a gente tem um outro aspecto que eu acho que hoje ele é muito importante, é você ter essa comunhão de objetivos, ou seja, a marca que vai patrocinar com a empresa, o clube ou o atleta que será patrocinado, ele tem que trabalhar junto com a marca, eles têm que juntos caminhar, e nem sempre isso acontece. Algumas vezes por não ficarem claros os objetivos dos 2 lados, outras vezes por amadorismo, a gente encontra muito isso no esporte. A gente não está falando aqui de todas as equipes do rendimento. A gente sabe que nós temos um número muito grande de entidades de prática esportiva no Brasil e que não estão no top do alto rendimento, mas que necessitam de patrocínio, principalmente as categorias de base. Essas sofrem pra caramba e é lá onde tudo começa, exatamente lá
que onde tudo começa, eles têm uma dificuldade muito grande. E muitas vezes quem está nessa gestão é muito amadora e não compreende os interesses da marca que está Que investindo. tipo de visão que você acha que falta, né, nesses empresários, por exemplo, que não conseguem enxergar que ali na divisão de base, que ali no início de tudo, é um grande potencial? O quanto que a minha marca ficará exposta. Antigamente a gente falava só em TV, hoje está bem fragmentado, eu acho que tem um aspecto positivo nessa história, em que você não precisa necessariamente da TV, mas você tem redes sociais, você tem IA, você tem plataformas que você pode tomar aí hoje você tem transmissão, para você ter uma ideia, eu já assisti nas plataformas, várias que tem por aí, jogos de campeonatos escolares que uma própria escola há grandes colégios aqui em São Paulo que tem uma organização altamente profissional, e ela realiza competições com transmissão, então, ou os pais, os familiares, a avó que não pode ir, consegue assistir Assistir. pelo streaming uma dessas transmissões. Olha que oportunidade. E eu acho que falta muito conhecimento e ampliar essa visão. Aquela questão da profissionalização pelo lado do esporte, que nós temos pessoas ainda sem essa visão. Pelo lado da marca, até mesmo propor, às vezes partindo dela: "Olha, a gente patrocina, mas nós vamos ampliar o nosso leque de visibilidade. Nós temos que atuar por estes caminhos". Você em 2025 participou, gente, do Enquad aqui com a gente, e entre, as informações que você trouxe no painel que você ministrou, você falou sobre interações que podem manter uma marca esportiva relevante em um mundo onde a atenção está cada vez mais fragmentada. Eu gostaria de saber como é possível manter essa interação, quais são essas experiências, essas estratégias que você trouxe para a gente nesse evento, mas que eu gostaria que até que você trouxesse novamente para a gente aqui, né. Falou no Enquad, vou pedir para você falar aqui para a gente também. Perfeito. Eu gosto muito de trazer um exemplo de 1950, quando nós tivemos a final da Copa do Mundo, Brasil e Uruguai. Tinham lá 200.000 pessoas. 200.000 pessoas viram o Didia fazendo o gol em cima do coitadinho do Barbosa, que virou o grande culpado de tudo. 200.000 pessoas. Meu avô não viu, sua avó não viu, um monte de gente não viu, só 200.000 pessoas, e a mídia e a televisão, que começava naquela época e pipocava, zero transmissão ao vivo. Naquela época, ou era TV, ou eram os tabloides, ou eram os jornais. Era isso que nós tínhamos. E o que que a gente tem hoje? Vamos começar. TV? TV aberta, TV paga. Nós temos várias plataformas. Aí a gente vê uma Netflix, uma Disney, uma Prime da Amazon, todas elas começando a transmitir jogos, porque você começa a falar: "Opa, espera aí, eu quero esse filão também". Então aquilo que era antigamente só da Globo, começa a disseminar na própria TV aberta. Saiu da TV aberta, você começa da TV paga, você tem os canais Premiere bem específicos, canais de esportes que você quer ver. Mas você também tem todos esses canais hoje de streaming que passam jogos do mundo inteiro. E você, olha, você não vai assistir no meu canal, no meu da minha plataforma, você não assistirá somente filmes. Aqui tem esporte, aqui tem futebol, aqui tem basquete. Além disso, a gente tem também aqueles canais que as próprias entidades desenvolvem. Então, por exemplo, você tem uma Confederação Brasileira de Handebol, que sabe que não tem muito espaço e transmite jogos para os seus aficionados. Evidentemente que você tem que pagar um valor para isso. Então, só na parte de imagem, você tem esses canais, fora o YouTube, aquelas pessoas que fazem uma transmissão, Missão né, daquele meio jeito meio esquisita, esquisita, mas que adoro essa colocação, uma transmissão meio esquisita, mas quando você não encontra, você começa a caçar esses caras, porque você quer ter aquela sim. informação em tempo real e saber o que está acontecendo. Fora isso, você tem as redes sociais de
toda a natureza. Você tem hoje a IA também trabalhando ao seu favor. Ou seja, a gente está hoje num mundo muito diferenciado. E eu somaria a isso essas experiências imersivas também, que fazem parte desse contexto. Ou seja, está muito fragmentado. Aquilo que você antes, eu coloco todas as minhas moedas em cima da TV. Não existe Uhum. mais. Você pode estar apostando muitas vezes num meio que talvez não seja o E a principal. própria TV está indo para os streamings. A gente vê a Globo hoje, ela tem um canal no YouTube, né, e um grande case, um grande fenômeno disso que a Débora está falando é a Cazé TV, né. O cara que começou fazendo comentários no quarto, aí começou e patrocinadores foram prestando atenção e hoje ele está com um negócio avaliado em bilhões. 25 milhões de pessoas já inscritas, é um É um número, é um fenômeno. fenômeno. Eu, por um acaso, assisti praticamente todos os Jogos Olímpicos de Inverno pela Cazé. É, e um diferencial dele é esse, não é só futebol, né, Ele não vai no óbvio, ele não vai no exato. óbvio. Ele abraça todos os esportes e uma linguagem muito acessível a todos, que é, acho que talvez uma tendência, né. É uma TV, uma transmissão mais despretensiosa. Então você tem uma Fernanda Gentil, ele não escolheu por acaso a Fernanda para Sim. fazer um background, aquela coisa toda. Essa questão de um olhar diferente, um outro aspecto que eu acho muito legal na Cazé, que você vê no cantinho direito as pessoas que estão narrando, comentando, isso não está lá por Tem acaso. bom humor, né, tem Exatamente, tá para te ironia. aproximar face to face, É sabe, não ficar verdade. aquela coisa só por trás, quem que tá por trás, o que que eles estão fazendo, é Muito sensacional. bacana. Bom, gente, se você quiser acompanhar mais sobre esse painel que a Débora apresentou no Enquad 2025, você pode acessar, claro, depois aqui do nosso podcast, esse QR Code que você está vendo. Aí você consegue ver o painel da Débora, como também toda a programação do nosso Enquad 2025. Bom, recado dado, agora eu gostaria de saber o seguinte: a gente vê muito falar sobre SAF, sociedades anônimas de futebol, do futebol. Como é que elas podem também ajudar nessa profissionalização da gestão, de marcas esportivas, agora focada no futebol, né? A SAF ela surge no Brasil como uma oportunidade de resolver problemas de clubes altamente devedores, altamente devedores. E ela vem no sentido de pegar essa fatia do futebol, que pode ser de forma parcial ou total, majoritária ou não, e passa a administrar como uma empresa. Então, a partir daquele momento, ela funciona como uma empresa. Evidentemente que isso não é uma decisão do presidente: "Ah, eu quero a SAF". Ele pode até propor, mas isso vai para a assembleia, e a assembleia tem que aprovar. Recentemente, o Juventus teve uma aprovação e parece que tem aí uma entidade interessada em mais de 400 e poucos milhões para investir num clube tão tradicional, apesar de ser de amadores. Já tem 63 equipes hoje que estão sob esse guarda-chuva da SAF. Então, na primeira divisão, a gente tem equipes como o Atlético, o Cruzeiro, o Bahia, o Vasco acabou de terminar lá, o pessoal da 777. Existem questões que são positivas, outras nem tanto. Uhum. Uma delas é até da própria gestão do clube entender que a partir do momento que você tem uma SAF tomando conta do seu departamento de futebol, eles têm uma autonomia para fazer a gestão. Porque quando uma empresa entra, vamos combinar aqui, eles querem dinheiro. Tanto que existem hoje empresas que elas não têm apenas um clube, elas têm mais de um clube. Uhum. Então ela olha cada um como um produto e ela vê onde é que está dando mais dinheiro. E onde está mais dinheiro, ela aumenta o seu interesse. Onde dá um pouquinho menos de dinheiro, ela já fica. Nós temos uma equipe aqui no Brasil que está sentindo um pouquinho isso em função de uma equipe que, fora do Brasil que está tendo maior lucratividade. Então a gente tem alguns problemas. Há benefícios, tá? Então uma empresa ela pode ter uma tributação de 5% nos primeiros 5 anos, tirando inclusive os atletas. Depois disso passa a tributar 4%.
incluindo os atletas. Só que ela também tem obrigações, investimento na base, porque é a base que eu te falei é a fonte de tudo, investimento na infraestrutura, mas ela não pode de maneira alguma mexer com a tradição do clube, e faz muito sentido. Com Se certeza. você falar no símbolo, no hino, no mascote, nas cores, isso não vou dizer que é imexível, mas é uma questão que, para pensar em modificar, tem que voltar para o clube, tem que ir para a assembleia, tem que ter aprovação dos associados, quer dizer, é um aspecto, bem grande. Essa questão financeira que eu coloco e que eu falo, eu trouxe até aqui um dado interessante para vocês. Olha só, a gente tem, por exemplo, a maior receita é uma pesquisa do GE. A maior receita, evidentemente, é do Flamengo. O Flamengo, ele faturou 1,3 bilhão de acordo com o GE. O Manchester United, ele faturou 800, isso nós estamos falando em reais. O Real Madrid, por exemplo, dá quase na casa dos 900 milhões de euros. Uhum. Isso aqui transformado, a gente está falando em 194 milhões de euros. Não chega nem na 20ª equipe, do ranking europeu. Mas enfim, ele tem um faturamento de 1,3, depois o Palmeiras 1,2. Só que e o Corinthians 1,1. Eu vou me apegar no Corinthians. 1,1 bilhão de faturamento, uau! Só que ele está em déficit, é um dos maiores devedores, 181,7 milhões. Uhum. Então, nem sempre faturar significa que a gestão está 100% legal. Aí você pega um Palmeiras, que é a segunda equipe a faturar mais, mas é a primeira em superávit, quase 200 milhões. E onde é que está o pulo do gato aí? O que é que Gestão. gestão mesmo, né. Ges Quando é que se sabe, por exemplo, que uma gestão de um clube está indo certo? É por conta disso que você está falando pra gente, o superávit, outras É o características? superávit, se você pensar que o Flamengo, há décadas atrás, o melhor ativo dele era a marca, porque o Flamengo estava altamente endividado, foi quando começou a entrar nos trilhos, em termos de uma gestão profissional, e começou a caminhar e reduziu muito isso. O Palmeiras tem uma gestão exemplar, exemplar, e quando eu falo muito em métodos, em processo, é isso. Não sai desta linha para a gente atingir o objetivo. Então a gente vê lá atrás, eu me lembro muito quando se falou de construir Itaquerão para a Copa do Mundo, eu fui uma das pessoas que sempre falava: "Eu sou contra, isso daí não será bom para o Corinthians, isso daí é um problema". E a gente está vendo o que esse estádio está gerando em termos de débitos. E deixar claro, eu sou corintiana. Eu estou falando de uma equipe que eu gosto muito, mas que em algum momento esse erro, foi a mesma questão de São Paulo há muitas décadas atrás, quando teve um problema estrutural e ele teve que ser inteiramente reformado, ele precisou vender atletas, grandes atletas, para poder resolver um problema do estádio, senão não ia ter mais jogo lá, né, do Do Morumbi, hoje é Morumbis, né, Isso, que é uma hoje é outra questão Morumbis. de marketing muito forte. Eu gostaria que você falasse também pra gente sobre essa outra alternativa, essa outra oportunidade, que são as Os naming marcas, né. rights, Exato. isso. Você sabe que antigamente tinha um problema muito grande, porque como ficava tudo na mão da Globo em termos de transmissão, e isso vou pegar não só o futebol, mas pegar principalmente as equipes de voleibol, que foi a primeira modalidade a se profissionalizar efetivamente, que teve uma gestão muito redondinha. Então as equipes, elas tinham o nome da cidade e o nome do patrocinador. Mas todo mundo acabava conhecendo as equipes pelo nome do patrocinador. Quando a transmissão ia para a Globo narrava como o nome da cidade, que na ótica deles, qual era a argumentação? Eu não recebo para estar falando o nome da marca. E é uma questão de política da empresa, ok, é o jeito que eles trabalhavam. Estádio, mesma coisa, e também muitas outras empresas não falavam. Atlético foi a primeira Kyocera, se eu não me engano, foi a primeira marca Atlético Paranaense a ter uma arena com name right. Ninguém falava o nome,
por conta dessas questões. Só que essa fragmentação, a mudança de visão, isso mudou muito, até porque eu acho que a mídia também começou a perceber que você precisa falar o Uhum. nome, porque isso melhora, desenvolve, aumenta o número de interessados. E aí a gente está tendo agora realmente, uma série de empresas interessadas em fazer naming rights, então é o Morumbis, é a Neoquímica, mas tudo, evidentemente, com muito profissionalismo, com muito critério, isso também na questão de patrocínio, de marcas, porque se você dá uma rateada dentro daquilo que você propõe, você pode perder, Com ou vou certeza. ser obrigada a falar: "Minha equipe acabou perdendo um patrocínio grande aí, por não ficar muito claro o que que tinha por trás disso". Sim, com certeza. E ainda falando, sobre futebol, mas não é o único esporte que tem as bets como patrocinadoras, mas aqui no Brasil a gente vê, talvez, eu não sei se a maioria dos clubes de futebol tem hoje as bets como patrocinadoras e como patrocinadoras master, né, a gente vê sempre lá o nome estampado em letras garrafais. Como é que você vê isso, essa entrada das bets? É importante para a gestão de marca brasileira ter tantas bets assim? Como é que isso funciona? Isso foi uma onda que começou na Europa, a gente já há alguns anos vem observando uma série de equipes patrocinadas. A partir do momento que as bets entram no Brasil, e não entrou uma, nem 2, nem 10, foram 15, 20, a gente tem hoje um número muito grande, houve a primeira que fez um aporte grande em uma determinada equipe. Uhum. O que que acontece? Ela está falecendo. Então, naturalmente, outras marcas começaram a entrar e o aporte, ele é muito alto. O ano passado, nós tínhamos 18 equipes na Série A patrocinadas pelas bets. Só o Mirassol, que tem um patrocínio específico, e o Bragantino, por conta da Red Bull, só elas estavam fora. Este ano saíram as marcas, nós temos o Vasco, o Grêmio Internacional, o Curitiba, o Bahia e o Santos, são as únicas marcas, por enquanto, sem negociação com bets. As demais estão patrocinadas por bets. É uma onda que vai ainda durar, mas aí eu lembro da questão do cigarro. Se você pensar, há muitas décadas atrás, o cigarro mandava praticamente na Fórmula 1, até que chegou o momento que começou a ter uma normatização, porque o cigarro não fazia bem para a saúde e como que pode uma marca ou as marcas que não promovem o bem-estar físico patrocinarem equipes e, enfim, uma série de questões. Nós estamos passando por um momento de ajuste, primeiro na questão legal, questão de manipulação, então quando a gente vê o governo entrando nesse aspecto, tem um certo sentido sim, para a questão de principalmente de manipulação de resultados, que a gente vê muito isso por aí, mas tem uma outra questão, vício é problema de saúde. Então, até quando nós teremos isso? Até o momento que as nossas políticas públicas entenderem que bets, tal, ou não podem passam patrocinar, ou devem reduzir a visibilidade, não sei. Mas você acha que esse momento está longe de Acho que chegar? ainda está um pouquinho longe. Eu Uhum. acho que ainda está, porque se você pensar pelo aspecto de tarifa, de receita para a questão pública e de investimento, hoje entra muito dinheiro, porque tudo isso agora tem uma tarifação. Uhum. Então, eu acho que ainda demora um pouquinho, mas eu já ouço conversas nessa mesma natureza. "Ah, espera aí, jogo é vício, vício é problema de saúde". Vocês viram que falamos aqui algumas perguntas direcionadas ao futebol, porque não só no Brasil, o futebol é um dos esportes mais amados, mais respeitados e vistos no mundo todo, e o Brasil, em particular, é conhecido como o país do futebol, então a gente acaba direcionando mais perguntas para esse esporte. E aproveitando isso, essa questão, eu gostaria de saber da Débora o seguinte: o que que falta para os empresários enxergarem outras modalidades, né, como oportunidades de investimento, de patrocínio? A gente tem o vôlei, a gente tem o basquete, que são hoje também esportes muito patrocinados, mas temos outros
perfis, inclusive esportes não coletivos, né, esportes, realizados por atleta individualmente. Qual é o grande gargalo disso? Por que que ainda é tão difícil, né? A gente viveu durante muito, muito tempo, eu diria um século, a monocultura do esporte. Então o futebol, o esporte rei, que todo mundo costuma falar, é o esporte nacional, ok, mas durante muito tempo, toda a questão de visibilidade foi praticamente direcionada ao futebol. Uhum. Aí você tinha uma Fórmula 1 que tinha uma transmissão, mas é um esporte de elite, nem todo mundo acompanha. A gente teve um voleibol, sim, que começou a quebrar rupturas, e aos poucos começamos a ver algumas modificações. E nisso ajuda muito quando nós temos atletas que começam a se destacar, principalmente em esportes individuais. Mas, aí eu vou voltar um pouquinho numa questão de gestão. Porque a gente vê, por exemplo, um basquete que teve lá atrás, que deu muito sucesso com Rosa Branca, que te a Mauri, e a gente olha em termos de gestão, não evoluiu muito, Uhum. evoluiu talvez para uma gestão de Oscar, Marcel, Carioquinha, que foi um estouro, e depois disso o basquete sumiu de novo. Aí nós tivemos um basquete feminino com Paula, com Hortência, com Janete, Marta, foi campeã mundial. E o que que a gente tem no basquete feminino hoje? Nada. Então, quando você não faz um trabalho de gestão forte para que você essa geração perpetue com outros atletas, naturalmente a TV não vai se interessar, a mídia não vai se interessar, porque o Brasil não vai buscar bons resultados. Eu penso muito no Guga, né, o Guga também foi uma grande estrela. Se você pensar na Bia Haddad e no João Fonseca, eles não são necessariamente atletas dessa geração, porque o Guga a gente está falando aí de muito tempo atrás, quase 30 anos atrás. A Bia está com 28, 29 anos, o João tem 20 anos, né, É, 19, por 20 aí, anos de por idade. aí. Então eles não são fruto de um trabalho efetivo daquela geração. Então a gente tem que ter essa gestão trabalhando forte, pensando na perpetuação. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos federações que fizeram um bom trabalho. Uma que sempre correu muito silenciosa foi a Confederação Brasileira de Skate. Nós sempre tivemos bons nomes. Então, você vê hoje que entre os maiores influenciadores nas redes sociais, você tem uma Raíssa e os outros Uhum. atletas de skate. A gente tem uma ginástica hoje que tem um trabalho muito bom. A Rebeca é hoje a maior influenciadora dentro do esporte feminino. Que maravilha. O surf também a O surf gente é outro esporte, até um detalhe, eu, enquanto diretora de esportes, dentro da Universidade Anhembi Morumbi, eu estou falando isso na época de mais ou menos 2000 até 2008, por aí, nós começamos com o primeiro campeonato de surf universitário, em que nós fazíamos para os nossos alunos, com mais de 90 alunos que participando, e legal. nós fazíamos várias etapas. Eu posso te garantir, era o evento mais fácil de conseguir patrocínio. Olha, Por quê? Porque dá na praia, porque você tem muita gente vendo, porque você tem visibilidade. Eu estou falando numa época que a gente não tinha redes sociais, você imagina hoje. E se você vê, eu tenho até aqui um dado bem interessante para te passar sobre esportes e visibilidade. Olha aqui, o skate, 18.600.000 de seguidores. Aí você vê um segundo esporte, o voleibol, que a gente estava falando dos olímpicos, depois o surf, depois o atletismo, depois a ginástica. São os esportes que sabem fazer uma gestão e junto com isso trazem os seus bons atletas sim. para ajudar nesse processo. Não, e é super interessante a Débora falar isso, porque eu tinha uma pergunta preparada justamente sobre essa dificuldade que a gestão esportiva brasileira tem de transformar seus atletas em personalidades, em mitos. A gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, né? Eu até separei aqui alguns nomes. A gente tem o Michael Jordan, no basquete, a gente tem o Tom Brady no futebol americano, a Simone Biles na ginástica, o Michael Phelps na natação, ou seja, são nomes icônicos que vão
perpassar aí gerações e que foram realmente construídos. Tem inclusive um filme maravilhoso falando sobre a relação do Michael Jordan com a Nike né. Então é muito importante. É um filme que vale muito a pena vocês assistirem para entenderem um pouco sobre essa relação marca, esporte. E aí eu v ainda insistindo nessa pergunta, como mudar isso, Débora? Como fazer com que a gestão de marcas esportivas aqui no Brasil saiba transformar seus atletas, seus potenciais, em mitos, em ícones? A gente tem um grande exemplo que é o Ayrton Senna, né, que é o grande fenômeno, até hoje é considerado uma unanimidade, Melhor marca. melhor marca construída durante a vida do Senna, que até hoje, 30 anos após sua morte, ainda é uma marca muito forte, muito conhecida nacional e mundialmente, né. Sim, sim. Que fenômeno é esse? Olha, voltando ao que você colocou, a questão das marcas e a relação com os atletas. Eu diria para você que o problema é cultural. O nosso país não tem história, não guarda história. Então, se eu perguntar: "Você sabe quem é Maria Lenk? Você sabe quem é Ricardo Prado?" Alguns saberão quem é Ricardo Prado, que foi um grande amigo inclusive, que é um baita medalhista de prata nas Olimpíadas em Los Angeles, fez recordes mundiais. Maria Lenk foi a primeira nadadora a fazer resultados. Guilherme Paraíso foi o cara que com uma arma emprestada levou a nossa primeira medalha de ouro para o Brasil no tiro. E nós não temos história. O Brasil não sabe nem direito quando é que foi descoberto. Não sabe nem direito quando foi a proclamação da república, o que dirá do esporte. A gente tem um museu do futebol que é muito legal, só que a gente precisa de vários museus dessa natureza, interativos, que façam o público entender que a gente só tem um determinado momento porque a gente teve uma história construída, e isso os Estados Unidos faz muito bem. Ele constrói a sua história, ele traz a história dos seus atletas, tanto que se você for em qualquer, ginásio assistir uma partida de basquete, tem lá aquelas camisas que nunca mais ninguém usa, porque aquelas são os seus Sim. grandes atletas. E isso é muito complicado. Eh, a gente tem essa questão histórica e a gente precisa trabalhar muito bem isso. Uma história, assim, uma questão que é importante também é a conscientização do atleta, da sua imagem, ele enquanto marca, e a empresa alinhar e acertar quem é que ele está colocando para falar da E marca como é que dela. inicia esse match, assim? Quem que procura quem? Como é que funciona esse início? É via de mão dupla. Então você tem uma Bia Souza que faturou as medalhas, né, nos Jogos Olímpicos, eu tenho certeza que foi o Bradesco que foi procurá-la e que ganhou muito dinheiro para fazer toda aquela campanha da Bia, olha que oportunidade, né. Então, é a Bia e está falando junto. Então você tem de mão dupla isso. Tem atletas sim, que têm muita identidade. Existe uma pesquisa bem antiga em que mostrava que o Beckham e o Ronaldinho, eles tinham, salários, parecidos, mas o Beckham, no final das contas, ganhava muito mais dinheiro que o Ronaldinho. E por que isso acontecia? Porque ele tinha uma imagem, ele era um homem muito bonito e todas as marcas corriam para trazê-lo para representar as suas marcas. Hoje em dia, você tem que levar em consideração muito a empatia, o papel dele dentro da sociedade. Então você tem Uhum. uma Marta no futebol. Ela tem um papel hoje, uma fala, principalmente sobre o futebol feminino, dos direitos iguais. Então nós temos marcas que se interessam por isso. A gente tem, de repente, um outro atleta que tem um perfil totalmente diferenciado. E Uhum. aí talvez atenda mais os interesses da marca. Hoje a gente fala muito, inclusive é uma disciplina que eu ministro, de gestão de carreira de atleta. Hoje um atleta que cresce, ele não pode caminhar sozinho, ele tem que ter toda uma equipe multiprofissional trabalhando com ele. Formada mais ou menos por quais profissionais essa equipe? Um gestor da carreira dele, um administrador, se você gosta disso, é um mercado muito bom que só tende a crescer.
alguém que trabalhe com o dinheiro do atleta, porque tem muito, muito, principalmente jogador de futebol que ganhou muito dinheiro e hoje não tem nada, Uhum. porque torrou o dinheiro que ele tinha. Então, quando você tem o Ronaldo, quando foi, contratou um gestor, estava no contrato que todo o dinheiro que ele recebia, na mesma hora ele tinha que separar um percentual e guardar e não mexer. Olha. Essa era a condição daquele gestor. Você tem que ter esse gestor que vai tratar, inclusive, de problemas da família, porque é assim, quando um atleta começa a ganhar muito dinheiro, começa a sair do ralo parente para tudo quanto é lado. E, às vezes, você não se sente bem de falar: "Não, não, espera aí, meu gestor vai Resolve isso, vai vê isso. resolver". Enfim, e a gente está falando de gestor de carreira, de uma pessoa ligada à área de comunicação e marketing para trabalhar as redes sociais, uma assessoria de imprensa. Uma psicólogo sim, porque, por exemplo, vamos pensar na Bia Haddad, olha o momento que ela está passando. Ela o ano passado, até o meio do ano passado, a carreira dela estava legal. Alguma coisa começou a acontecer que ela interrompeu antes a participação em competições, que você estava perdendo, perdendo. Entrou nesse ano, perderam novamente. Emocional derruba atleta, emocional derruba atleta, e é uma questão, assim, muito importante. Então você tem toda essa equipe formada. Você falou do Senna. O Senna, ele com certeza foi a maior voz do Brasil. Ele trazia o orgulho de ser brasileiro, ele carregava uma bandeira quando ele ganhava uma competição de Fórmula 1. Isso se perpetuou de uma maneira muito grande. Você é jovenzinha, não vai lembrar, quando o Senna morreu foi uma comoção que eu nunca vi antes neste país, por ninguém, por ninguém. Eu fui uma das pessoas que fui ao velório dele, eram quilômetros de fila para poder dar um último adeus. Ele passando e as pessoas saindo Nas nas ruas. ruas, é uma coisa, assim, inacreditável. Isso só demonstra a força que ele tinha e o caráter e os valores que eu te falei, que pesam muito. Junto com isso, uma família muito correta e muito legal, e que cria o Instituto Ayrton Sim. Senna, em que você tem uma Viviane Senna que fala assim: "Para modificar o país, nós precisamos de 12 anos". Ela se referia ao quê? À educação. E eles investiram muito em educação. São 38 milhões de intervenções desde então em 3.000 municípios. Então você veja como é transformador. Aí toda a assessoria, toda a equipe começou a perceber que o nome Senna estava começando a perder um pouquinho o valor no mundo, porque ele é reconhecido no mundo Sim. inteiro, inclusive no próprio país. E aí o que que eles fazem? Uma ação de comemoração dos 30 anos. Com exposição, com jantar, com ações em várias provas de Com Fórmula um 1, o documentário. documentário, enfim, você tem o Hamilton, que é o nosso porta-voz hoje do Senna, que fala muito disso, e resgata e traz de volta um nome tão forte. Profissionalismo, visão, valores. Que bom que a gente está falando novamente de cena aqui no nosso canal. A gente que tem um programa gravado com a Ana Simões, ela que é uma das diretoras da Senna Brands, empresa hoje que gerencia, né, esse legado do Senna relacionado a marcas. Então, se você também quiser assistir esse programa, aponta o celular para o QR Code ou então deixa aí a aba aberta que você, depois do nosso ADM Cast de hoje, vai assistir um programa maravilhoso. Ela fala sobre todas essas ações, fala sobre a construção de um legado de uma marca perene super importante. Eles são muito sérios, muito Não, sérios. muito, o programa é Trabalho incrível. incrível e, assim, a gente percebe como, de fato, é possível você, através de uma personalidade, criar um legado, Sim, o né. Senna é um É um legado, o Senna legado, é um legado. é um legado de várias vertentes. Bom, para a gente continuar agora falando sobre, gestão de marcas esportivas, eu gostaria de saber da Débora se em algum momento você já precisou conversar com algum gestor, com algum empresário que estava direcionando o patrocínio para um sentido e você disse: "Não, é melhor a gente voltar, é melhor a gente fazer diferente, porque vai ser um tiro no pé". Você lembra de algum case nesse sentido? Olha, ao longo da vida eu recebi muitas propostas de patrocínio por conta do cargo que eu tinha dentro da universidade, então era bastante comum empresas nos procurarem
para a gente trabalhar em cima disso. Nós tivemos um case bem interessante, em que nós recebemos uma proposta e a gente conversava muito sobre velocidade. Eles queriam patrocínio, que a gente pudesse estar entrando junto, e eu sugeri, como nós falávamos na construção de um carro verde, de um carro que fosse, sustentável, eu sugeri por que não envolver o pessoal da engenharia, por que não envolver o pessoal, do marketing junto conversando. E no final eles acabaram fazendo isso, nós entramos nessa parceria durante um tempo, o Ávila que também é membro daqui, inclusive foi um convite que eu fiz para ele participar do grupo, ele foi o idealizador na época da fórmula Super V, e que durante um tempo, ela funcionou. Muitas vezes a gente dá sugestões e que não acontecem, e você sabe que a coisa não vai caminhar bem, e eu tenho uma questão de dar errado, de que dá errado. Quando eu recebi uma vez uma proposta de patrocínio, o valor que eles colocavam, eu entendi que estava subvalorizado. Eu falei: "Vocês querem este valor para organizar o evento deste tamanho?" "Sim, nós queremos." A gente acabou não aprovando, a gente achou que o projeto não caminharia tão bem. Fato é que eles conseguiram patrocínio de uma marca voltada a esses modelos Tetra Pak, eles conseguiram, era um campeonato escolar de grandes proporções, e sabe o que aconteceu? O dinheiro não deu. Esse campeonato nunca terminou. Então, se você parar para pensar, que desastre você ter que virar para o teu patrocinador e falar: "Eu preciso de mais dinheiro", e o patrocinador fala: "Não vou te dar". E esse foi um campeonato que não terminou. Foi assim um clássico, eu estou colocando aí de uns anos atrás, por uma nota fora, que de uma subvalorização. Quer dizer, teoricamente, eu como patrocinadora, falo para você: "Bom, isso aqui me interessa". Mas eu como eu tenho uma certa experiência em organização de eventos, eu falei: "Está muito pequeno esse valor, vocês têm mais patrocínios?" "Não, para ser patrocinador master, só o teu nome." Eu falei: "Essa conta não fecha." E não me deram ouvidos e no fim acabou acontecendo isso. É, a gente está falando sobre esse tipo de desastre e também tem um desastre, quando a marca acaba sendo prejudicada pelo atleta que ela patrocina, pela equipe que ela patrocina. Recentemente a gente teve aqui no Paulistão case desse, um jogador do, Red Bull Bragantino deu uma declaração machista, infeliz, um jogo entre o Bragantino e o São Paulo, e que teve uma repercussão nacional, e de imediato ele foi pedir desculpa, mas o Já foi. estrago já estava feito. Como é que se conserta uma situação dessa? Muitas vezes não se conserta. Qual Mui é a postura do patrocinador nesse Você tem que ter sentido? sempre uma equipe de crise, que Uhum. são o assessor, ele tem esse papel. Em momentos de crise, muitas vezes o atleta não pode falar. Ele é o último que pode abrir a boca. Prontamente, o Red Bull aplicou uma multa de 50% no Gustavo Marques, por fazer aquelas falas para a Daiana Diniz, acho que é Muniz, para Daiana Muniz. Foram infelizes numa sociedade hoje que está vivendo tanto essa questão feminina, que a gente Pois tem é. colocado muito, e tem que ser uma voz. Por outro lado, se você buscar, você vai ver o goleiro Hugo, que fez no final do jogo, ele faz uma defesa à árbitra e criminaliza a atitude. E o que está acontecendo? Se por um lado você tem um atleta que está repercutindo para tudo quanto é lado por uma fala infeliz, por outro lado, um goleiro que defendeu 3 pênaltis está repercutindo pela fala defendendo as mulheres. A gente tem uma situação muito interessante também, antiga, deve ser de 2008, 2010, até 2010, do Tiger Woods, um grande golfista americano, talvez o maior que os Estados Unidos já tenha tido. O que aconteceu? Ele se envolveu num escândalo horroroso quando a mulher dele pegou no celular a traição do marido e jogou isso no ventilador. Uhum. E para o americano, essa questão de traição às vezes pega bastante. De cara, ele perdeu vários patrocínios. Só que ele ganhou um patrocínio. Sabe de onde? De uma marca de celular.
aproveitou o quê? A oportunidade Oportunidade. para fazer. Então é bastante interessante isso, mas dependendo do que acontece, a marca fica muito queimada nessa história, fica muito queimada. Então quando você patrocina um atleta, você tem que aquilo que eu te disse, quais são os valores que ele tem, Uhum. como é que é a vida dele fora. Porque se ele tem uma vida pouquinho complicada, vamos assim dizer, será que vale a pena a gente entrar com muito dinheiro? Será que ele vai representar bem a gente nesse sentido? Tomar muito cuidado, né. Né. São muitas análises. Principalmente na sociedade em que a gente vive hoje, que tudo é clicado, que tudo é filmado, e muitas vezes é filmado sem mesmo a gente perceber, qualquer fala já pode gerar, ou qualquer edição de fala Sim. já pode gerar um desconforto gigante para um clube, para um atleta, para um Como é que você patrocinador. vê, Débora, o impacto, da tecnologia hoje? A gente está falando de redes sociais, a gente está falando de inteligência artificial, análises de dados na gestão de marcas esportivas no Brasil. Como é que você está acompanhando isso e, na sua opinião, qual a tendência para esse segmento? Um caminho sem volta, um caminho sem volta. A IA, ela cada vez mais está entrando dentro do esporte, na análise de dados e na segmentação, na personalização. Acabou aquela história de que o torcedor é um mero, é um mero assistente, e que ele vai estar lá para ver e assistir o jogo. Se você vai aos Estados Unidos, isso eles fazem há muito tempo, qualquer jogo, mesmo sem ter toda essa tecnologia, eles já colocavam o torcedor como parte integrante daquele espetáculo, porque jogo hoje é espetáculo, ele não é simplesmente uma partida. Você tem que estar junto, você tem que estar lá Aham. participando, se envolvendo com aquilo. E o Brasil está entendendo isso e a IA está agilizando esse processo na questão de personalização de conteúdo que chega para você nas redes sociais. Que tipo de conteúdo que você quer ver do teu time, que tipo de atleta que você gosta mais de acompanhar. Eu vou dar o eu por formação eu sou do tênis, eu gosto muito de tênis, acompanho bastante, e você sabe que eu assisto muito as competições tanto da ATP como da WTA, e a WTA já identificou há um tempo atrás que eu sou brasileira, e eu recebo muita informação Uhum. de quem? Da Luiza Stefani, da Bia Haddad. Recebo da ATP do João Fonseca, e eu não disse nada, eu não disse nada. Então ele me coloca inclusive em situações de vivenciar experiências com os atletas brasileiros. Então ele me coloca inclusive para envio de mensagem. Então hoje você tem equipes já no Brasil, mande sua mensagem que vai aparecer no Uhum. estádio. Você está andando, você pode perceber, você vai em estádio hoje, nas arenas, você está andando, tem fotógrafo ali, te dá um QR Code. E você vê fotos incríveis que fizeram de você. Aí você fala, cara, eu vou pagar isso daqui, Sim. pagar R$ 20. Se eu comprar 3 sai por 50, eu quero isso. Eu vou postar. Se eu posto, o que está acontecendo? O clube, a marca, está indo junto nessa história. Então você tem hoje as transmissões 360, caminho sem volta. A gente está entrando com uma TV 3.0 que vai revolucionar a transmissão, em que os aplicativos você hoje tem a 2.0, você tem a segunda tela ali, em que você está junto trabalhando. Não, agora com a TV 3.0 que vai sair junto um pouquinho antes da Copa, no começo acredito eu que seja uma coisa mais cara, mas que depois Vai como tudo vai popularizar. acomodar Uhum. e vai transformar a transmissão esportiva. Vai transformar uma série de questões na TV, mas a transmissão esportiva vai modificar muito. O o espectador, ele vai interagir de uma forma muito mais dinâmica na TV. Então é um caminho sem volta, eu estou bem ansiosa com essa TV 3.0 para entender um pouquinho mais como esses aplicativos, como é que eles vão funcionar dentro das transmissões. Bacana, bacana. Sabe uma coisa que eu estava lembrando agora, antes da gente passar para nossa dica de leitura, que a gente ainda não falou, que eu acho que é uma ação de marketing muito, bem feita, é a direcionada para os torcedores, que é o sócio torcedor que fala. Sim. Como é que surgiu isso aqui no Brasil?
porque, esse fenômeno, a gente pode até chamar de fenômeno, a gente vê hoje propagandas inclusive, eh, do Ronaldo, se eu não me engano, juntamente com a Brahma, né, Sim, compre uma Brahma no isso. Zé Delivery, se eu não Zé me engano, Delivery, isso. e ajude seu time a com R$ 1, alguma coisa assim. Como é que é isso? Olha, os programas de sócio torcedor estão melhorando. Há uns anos atrás, eles eram um pouquinho complicados, nem todos funcionavam da maneira que deveriam funcionar. Ainda tem muitos programas que não funcionam. Os clubes começaram agora para você que era um problema recorrente, então você, enquanto sócio torcedor, você tem uma série de benefícios. Eu sou sócio torcedora do Corinthians, sou fiel torcedora. Você tem uma série de benefícios, inclusive um melhor preço de acordo com a tua pontuação para comprar ingressos. O que acontecia de maneira geral e acontece ainda, é não dar devida valorização ao sócio torcedor que está ali pagando, e ele tem direito sim a uma série de benefícios, aquilo que se promete a dar. Estamos evoluindo, está melhorando. Um outro problema que era crônico, você ia comprar o ingresso, nunca tinha ingresso. Porque muita gente comprava e revendia. Então, você tinha esse problema. Agora você tem a biometria. Dificultou muito. Você quer comprar, Boa. vai ter que fazer. Ah, tem gente ainda? Tem, é óbvio. Sempre tem gente driblando. Mas resolveu um problema que era uma crítica recorrente. Então, muitas equipes já estão adotando a biometria. E vamos combinar uma coisa: quando você faz uma boa gestão de um programa desses de fidelização, que você tem na mão? Que ativo que você tem para você negociar com uma marca? É muito grande, é muito forte. Então, se a gente pega as equipes de futebol, um Flamengo, um Cruzeiro, o São Paulo, o Palmeiras, olha a quantidade de torcedores que estão vinculados a esses programas e que você começa, por ações dentro desse Uhum. programa mesmo, a entender o comportamento deles. Aí você associa com as redes sociais, que você coloca, os algoritmos conseguem identificar, você acerta na marca, ou você coloca aquela marca para falar com aquele tipo de torcedor e uma outra para falar com outro torcedor. Eu recebi antigamente de bebida do Corinthians, aí eles perceberam, eu não bebo, já recebo outro tipo de comunicação, de interação, inclusive, para estar fazendo junto com as marcas. Isso é muito legal. Algoritmo, IA, eu falei, é um caminho sem volta. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né, Débora, sobre essa relação esporte, tecnologia. Muita coisa bacana tá vindo por aí. E agora a gente vai para a nossa dica de leitura. Eu gostaria que você passasse para gente quais dicas de leitura. Eu falo quais, porque pode ser uma, como podem ser várias dicas de leitura, não só sobre o nosso tema aqui, mas pode ser sobre um outro título, um outro assunto que você queira trazer para gente. Fica à vontade. Quando você me pergunta sobre isso, de imediato vem à minha cabeça 2 livros. O primeiro do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro. É uma leitura obrigatória para quem gosta de esportes, para quem, quer entender por que ele deu tão certo. Então, naquilo que a gente fala de foco, disciplina, ele foi um jogador, um levantador, um bom levantador, mas sempre reserva. E ele assume isso, porque o grande levantador da época, ele deu o azar, ou talvez a sorte, de ter um Willian como levantador da seleção brasileira, foi sem dúvida alguma um dos maiores que nós já tivemos. Então ele era um jogador que, quando na seleção brasileira, ficava muito no banco. Aí ele viu aquilo como uma oportunidade e começou a ter análise tática, começou a entender. E ele sempre foi um cara muito acelerado, e daí você vê a carreira dele, e quando ele, por exemplo, você dessa questão de foco, disciplina, enquanto os atletas estavam dormindo, que iam jogar fora do país, ele estava estudando, porque ele fazia faculdade. Então ele passava as madrugadas estudando, foco, determinação. Então eu acho que é um livro muito legal, a gente sabe o final da história, Uhum. mas entender como é que ele chegou nesse nível. Um outro livro que eu gosto muito é do Charles Duhigg, é O Poder do Hábito. O Poder do Hábito, ele é bem bacana para a questão de você entender que muito do que a gente faz está ligado ao nosso hábito. Então, quando você tem um hábito ruim, por exemplo, vamos pegar a comida. Eu estou comendo e estou engordando. Qual é o gatilho? Por que eu estou engordando? Ah, porque toda vez que eu fico ocioso, eu como.
E se eu trocar esse meu gatilho quando eu identificar, ao invés de eu comer, eu vou dar 2 voltas e vou caminhar um pouco e vai me acalmar e vai tirar a minha ansiedade. Ou então eu vou pegar um livro e vou ler e vou tirar a minha ansiedade. Então você identifica, quando você percebe hábitos negativos, você consegue identificar o gatilho e você consegue resolver um problema. Do outro lado, você tem o hábito positivo, então não tem como eu não falar disso, o poder do hábito, eu quero emagrecer. Então você vai ter que fazer atividade física, você vai ter que comer melhor. Então, se você se habitua a caminhar e a comer melhor, você vai ter uma recompensa. Uhum. Então, todo hábito vira rotina e toda rotina vai te dar uma recompensa. Só que para você fazer isso, ter essa transformação, dá trabalho. E ele dá dicas muito legais nesse livro, tanto pelo aspecto da gestão, da vida pessoal. Eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler. Muito boas as dicas da Débora, a gente coloca, Débora, a gente está aqui gravando, você já está assistindo aí, já está vendo, a gente coloca a capa dos livros, o nome dos autores na edição, para vocês não perderem nenhum detalhe, porque a gente acredita que todas essas dicas são riquíssimas, e em todos os programas a gente tem essas dicas, justamente para levar até vocês o que a gente acredita que vai te fortalecer como pessoa, como profissional. E para a gente encerrar, infelizmente, a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa. Na sua opinião, quais são as principais habilidades, características, comportamentos que um profissional ou um estudante da administração devem ter, devem desenvolver para atuarem na área de gestão de marcas esportivas? Primeira questão é entender que dinheiro e sucesso só estão antes de trabalho no dicionário. Primeiro você tem que trabalhar muito, para depois fazer dinheiro, para depois fazer sucesso. Para você chegar nesse patamar, você precisa ter muito foco, e ter foco dá trabalho. Por isso que eu gosto muito do poder do hábito. Ter foco dá muito trabalho, processo dá muito trabalho, processo muitas vezes é chato, mas você tem a recompensa, Uhum. você consegue chegar no seu objetivo. Então, quando você trabalha uma marca, você precisa tramitar por esses caminhos. Além disso, muita determinação. E eu vou abrir aqui um parênteses, para falar um pouquinho da profissional mulher. Que dentro do marketing e da gestão, o caminho, foi mais difícil, principalmente pelo lado da gestão. O marketing, o caminho abriu um pouco mais fácil para a mulher, já há muito tempo a gente vê mulheres atuando fortemente dentro, desde inclusive falamos da Ana Simões, que é uma mulher de muito forte. Entretanto, se você observar na gestão, temos ainda poucas gestoras, poucas mulheres, ainda há muita discriminação. Eu posso te garantir que eu passei por muitas situações, assim, em que eu tive que deixar claro, eu tenho que ser avaliada pela minha competência e não desistir, porque a gente sofre um bocado. Você chegou a pensar em desistir em algum momento? Não em desistir, eu sou uma pessoa que quanto mais querem me derrubar, mais eu quero ir para cima. E eu trabalhei com gestão numa época que praticamente não haviam mulheres. Uhum. E ainda hoje, para você ter uma ideia, foi feita uma pesquisa do número de mulheres gestoras em departamentos de esportes no Brasil, no poder público. Se não me engano, chega a 13, 14% só de mulheres em mais de 3.000 municípios avaliados. Isso é um desastre. Eu acho isso assim, e se a gente for falar em clubes de futebol, em clubes esportivos, o número não será muito diferente. Então eu convido você, mulher, venha a este desafio, tenha determinação, foco, disciplina. Nós mulheres, eu acho que temos uma grande vantagem, a gente tem uma visão macro das coisas que o homem muitas vezes reclama que a gente fala demais, que a gente vê muito detalhe, mas isso nos ajuda Faz muita muito na observa faz diferença. muita diferença. Vem para a gestão esportiva. Com certeza. Então, com essas palavras de incentivo, a gente infelizmente termina esse bate-papo aqui com a Débora. Quero muitíssimo te agradecer. Quem quiser continuar te acompanhando aqui depois do nosso programa, onde é que pode te encontrar? Débora com H no final, Débora Palma 11. Aí eu tô no Instagram, no Facebook, LinkedIn é só Débora Palma. Eu posto algumas coisinhas,
do meu cotidiano, daquilo que eu entendo sobre esporte, sobre a vida. Eu gosto muito, eu acho que o esporte é a melhor representação da vida. A gente aprende muito com o esporte. O É. esporte é uma grande lição. Então, quem me seguir vai saber de valores e de coisas legais que acontecem no esporte. Bacana, bacana. Bom, gente, muito obrigada também, né, a vocês que ficaram conosco nesta edição aqui do ADMcast. Um grande prazer. Eu sou Maria Rita Werneck e convido mais uma vez você a se inscrever no canal a serviço da administração, se ainda não for inscrito ou inscrita, deixar seu like, seus comentários. É através dos comentários, gente, que vocês podem, sugerir novos nomes, novos assuntos, tá bom? E também nos siga no perfil do Spotify do CRA São Paulo e também nas redes sociais. Toda quarta-feira um episódio novo para você e eu espero todos e todas no próximo ADMcast. Tchau, tchau.